Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, 23º dia de live do livro Desperte o Seu Legado. 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Bom demais, gente. Vamos lá. O tema de hoje, ele tem um título que chama Abrace os Processos da Vida. Nós estamos num ciclo onde o ciclo 4, ele nos remete a gente acreditar que o nosso erro não nos define. Nossa, o seu erro não te define. Então esse ciclo de 7 dias aqui que nós vamos fazer no livro, no Desperte o Seu Legado, ele tem a ver exatamente com isso, que mesmo que eu erre, mesmo que você erre, mesmo que nós passamos por deserto, que foi o que nós falamos ontem, mesmo que diante de tudo isso, o nosso erro não define quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber o que Deus diz a nosso respeito. E hoje, o tema, ele traz o abrace os processos da vida. Às vezes a gente quer se livrar logo dos processos. A gente quer tirar aquilo que nos causa dor, de deixar de lado tudo aquilo que nos faz sofrer. Mas nós precisamos abraçar esses processos e saber assim, o que eu tenho que aprender com esse processo, o que eu tenho que aprender com essa fase, o que eu tenho que aprender com essa dificuldade. E no dia 23 aqui, eu trago um exemplo do filho pródigo. Eu queria ler esse versículo já agora para vocês, no início. Levantarei e irei ter com meu pai. Olha só. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui está escrito lá em Lucas 15:18. Então, o filho pródigo, ele é um exemplo claro de que ele viveu processos duros na sua vida. E nós também vivemos o processo duro tantas vezes na nossa vida. E eu trago aqui nesse dia 23, falando um pouco sobre o filho pródigo, que representa muito sobre nós. O filho pródigo, ele tinha uma vida confortável ao lado do pai. Ele tinha uma vida onde ele era bem sucedido ao lado do pai. Ele tinha de tudo. E o pai era bem sucedido e ele tinha uma vida confortável, né, ao lado da sua família, dos seus irmãos, do seu irmão. E só que o filho pródigo, ele não estava satisfeito com aquilo. E aí, por orgulho, por arrogância, por falta de conhecimento, o que o filho pródigo ele faz assim? Pai, eu preciso da minha parte da herança, eu quero a minha parte da herança porque eu quero viver a minha vida. Quantas vezes nós também estamos num momento bom e confortável da nossa vida, só que a gente arruma algo para poder bagunçar tudo. A gente arruma uma briga, a gente arruma uma discussão, a gente arruma algo para poder estragar tudo aquilo que está bom. E o filho pródigo, ele é um exemplo claro disso. O filho pródigo tinha essa vida confortável, o filho pródigo tinha algo positivo na sua vida. Ele tinha uma vida boa. Só que ele falou assim, não, eu quero a minha parte da herança. E o pai, né, ele entregou a parte dele da herança para o filho pródigo. E o que o filho pródigo ele fez? Ele pegou aquele dinheiro, aquele recurso, sem sabedoria, sem entendimento, sem consciência do que ele estava fazendo com a vida dele. E ele pegou aquele recurso e foi para longe e gastou tudo que ele tinha. E aí entra os processos da vida. Os processos da vida, ele está relacionado às decisões que nós tomamos. Muitas vezes nós tomamos decisões que nos colocam em situações difíceis. Sabe uma coisa? Existem momentos na vida que Deus permite que a gente entre em situações difíceis para a gente aprender. E vários desses momentos somos nós mesmos que nos colocamos. Pelos nossos comportamentos, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância. E assim como o filho pródigo se colocou naquela situação, ninguém falou para ele, olha, vai embora daqui, toma sua parte. Não, ninguém falou isso. Ele mesmo levantou a mão e falou assim, eu estou insatisfeito,
eu não quero mais viver aqui, eu quero a parte da herança que é minha agora, que eu preciso fazer os meus planos, os meus projetos. Olha só, cheio de orgulho, cheio de falta de sabedoria. E aí ele pega a parte dele da herança e sai. E daí a Bíblia fala assim, tendo gastado tudo. E o filho pródigo, ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo. E ele não gastou tudo em um tempo normal. Na Bíblia também fala que naquele período que o filho pródigo ele gastou tudo, existia uma época de fome em todo aquele lugar. E daí o filho pródigo ele começou a trabalhar, ele começou a ser servido as bolotas, né, as lavagens que os porcos comiam. E daqui eu consigo tirar um aprendizado. Muitas vezes nós estamos em um determinado nível e a gente se coloca num nível abaixo por livre e espontânea vontade. Aqui tem a ver com viver os processos da vida. O filho pródigo se colocou naquela situação. Tantas vezes nós nos colocamos por conta das nossas crenças, por conta das nossas limitações, por conta das nossas dores, por conta das nossas feridas. Eu não estou dizendo que aqui o filho pródigo não tinha feridas para ele chegar nessa situação, mas ele se colocou naquele lugar, ele se colocou naquela situação ruim. Mas o filho pródigo, ele nos ensina muito porque ele estava nessa situação ruim, ele gastou tudo com os prazeres da carne, ele gastou tudo de forma inconsequente. Quantas vezes eu já passei por situações de dificuldades na minha vida, até financeira, por gastar de forma inconsequente. E o gastar de forma inconsequente não é que você faz loucura, não é que você faz tudo de qualquer jeito. Não, mas é não olhar para aquilo ali com a sabedoria que você precisa olhar. É tomar a decisão com sabedoria, como você deve ter. É você fazer as suas escolhas com sabedoria, com inteligência, como deve ser. Tantas vezes eu falhei, assim como um filho pródigo falhou por impulso, pelas minhas crenças, pelas minhas emoções, deixando ser guiado pelas minhas emoções, e tomei decisões erradas na vida. Mas o filho pródigo vem nos ensinar, e ele faz um ensaio mental. Quando ele está naquela fase de vida ruim, ele está naquela fase de vida que ele nunca imaginou que ele estaria. Ele fala assim: na casa do meu pai, nem os funcionários são tratados dessa forma. E aí, o que eu acho mais interessante do filho pródigo, ele toma uma decisão. Assim como ele tomou uma decisão com arrogância, com orgulho, de pedir a sua herança para o seu pai, ele também tomou uma decisão de se humilhar, de reconhecer as suas falhas, de entender que a vida colocou ele nos processos, e esses processos estão ensinando ele naquele momento. Ele também toma uma decisão, e ele fala o seguinte, ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele fala assim, eu vou levantar daqui, e eu vou ter com meu pai, e eu lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. E aí ele fala o seguinte: mas eu não vou voltar como filho, eu vou voltar como um empregado. Um grande erro que a gente comete quando nós erramos, quando nós falhamos, é a gente perder a nossa identidade. O filho pródigo aqui, ele já não se via mais como filho, ele já não se via mais como um príncipe, mas ele se via como um mendigo, ele se via como alguém desprezável. Então,
O filho pródigo, ele também perdeu a sua identidade nesse momento. Só que mesmo ferido, mesmo com dificuldade, mesmo, ele quis se humilhar. E ele falou assim, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Aqui ainda ele só estava pensando, só que ele já tomou uma decisão. E eu acredito assim, né, que naquele período ele já estaria fraco, com fome, sem recursos, né, e ele teria que fazer uma longa caminhada, mas ele reconheceu a sua falha. E ele reconheceu que o processo da vida dele, naquele momento que ele estava vivendo, estava ensinando para ele que ele precisava voltar para a casa do pai, que ele precisava ter mais humildade, que ele precisava reconhecer o seu erro. Então, o que o filho pródigo também nos ensina e o que esse dia aqui no livro nos ensina, que há esperança, mesmo que pareça que tudo está destruído. Eu quero dizer para você, há esperança. Há uma chance, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, há algo positivo que vai acontecer na sua vida, desde que você tome uma decisão. Você precisa tomar uma decisão e abraçar esses processos, e mesmo que você não volte como você estaria antes, que foi o que o filho pródigo falou assim, olha, mesmo que eu não volte sendo como filho, mas eu quero voltar para a casa do pai. Eu quero buscar melhorar a minha vida. Eu quero ressignificar os meus erros. Eu quero dizer que eu entendi esses processos. Eu entendi com as minhas falhas. Eu entendi, mas eu quero voltar para a casa do Pai. E o que Deus Ele faz com cada um de nós? E o que Ele fez com o filho pródigo? O filho pródigo, quando ele toma essa decisão, ele se coloca no caminho na volta da casa do pai. E o pai estava naquela varanda esperando o seu filho. E quando ele avista o seu filho voltando, num salto ele se alegra. Olha só que lindo. Isso é Deus quando nós decidimos ter humildade no coração, reconhecer as nossas falhas, se humilhar diante da presença dele e falar, Deus, eu quero voltar para a sua casa, eu quero voltar para os teus átrios, eu quero voltar para a sua presença. Eu não quero mais viver uma vida que seja desregrada, eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais viver uma vida longe de ti. Eu entendi que os processos da vida e eu quero voltar para a casa do Pai. E Deus, ele vai se alegrar e ele vai dar um salto. E o que o pai fez com o filho? Ele não perguntou o que você fez com o dinheiro, o que você foi fazer da tua vida, que ele não questionou, ele só amou. E Deus, ele nos recebe de braços abertos, e ele sempre vai ser uma festa para ele ver um filho voltar. E aí ele abraça esse filho, ele pede para os empregados, sirva ele, mata um novilho, dê novas vestes, coloque uma sandália no pé, pegue um anel e coloque no dedo dele. Porque ele diz assim, porque o meu filho que estava morto hoje vive. Hoje vive. Eu fico imaginando a alegria no coração desse pai que conseguiu reencontrar o seu filho. Só que para a gente aprender hoje com o filho pródigo, nós precisamos entender. O filho pródigo tomou decisões em cima de orgulho, de arrogância, de falta de sabedoria. Ele tomou decisões que o levaram para longe do pai. Ele tomou decisões que o levaram para o fundo do poço. Só que também o filho pródigo, ele aprendeu com aquele erro, ele aprendeu com aquele processo da vida, ele abraçou aquele processo da vida. E ele falou assim, não, eu não quero isso aqui para mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, agora eu tenho a humildade no meu coração, mas eu vou voltar para a casa do Pai. Então não fique preso nos seus erros. Essa passagem aqui nos ensina muito sobre isso.
E esse dia 23 aqui do livro Desperte Seu Legado nos ensina muito isso. Não faça da sua falha, do seu erro, uma prisão. Não faça que a culpa tome conta de você, que você não consegue ter força o suficiente para levantar. Mas faça das suas tomadas de decisões erradas um processo de aprendizado, um processo onde você vai adquirir sabedoria para se tornar uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que você reconhecendo, se levantando, assim como o filho pródigo se levantou, abraçou os processos, reconheceu suas falhas, colocou a humildade no teu coração e voltou para a casa do pai. E o pai estava lá de braços abertos esperando ele. E se você estiver reconhecendo as suas falhas, se a gente rasgar as nossas vestes e falar assim, não quero mais viver isso, e eu quero voltar para a casa do pai, não é porque voltar para a casa do pai eu vou ter mais ganhos, mas é porque eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim, eu sei que eu tenho um pai que me ajuda, que estende a mão, que me protege, e nada mais do que eu voltar para a casa do meu Deus. Então, se você tem uma fase difícil, ou se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil, essa pessoa precisa voltar para a casa do pai. Muitas vezes Deus faz silêncio. Muitas vezes Deus não fala quando a gente está com um momento de desafio, vivendo os processos da vida. Sabe quando a gente está vivendo um processo e a gente está precisando de uma resposta, mas a gente não tem a resposta do lado de Deus? Eu tenho um entendimento de que Deus, ele fica esperando para saber o que ele ou ela vai fazer. Será que ela vai se aproximar mais? Será que ele vai se aproximar mais de mim? Vai se dedicar mais em momentos, em intimidade, em oração, em humildade, em humilhação e voltar para a casa do pai? Ou será que vai se afastar ainda mais? Só que essa decisão é nossa, é minha e sua. Assim como o filho pródigo decidiu, assim como ele decidiu falar assim, ei, eu não quero mais isso aqui para minha vida. E eu vou me aproximar novamente do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. É isso que Deus está falando para você. Ei, eu quero você de volta. Eu quero você de volta na minha casa. E se você voltar, eu vou estar aqui para você, para fazer uma festa, para te acolher. Se você está passando por um processo na vida, não se distancie de Deus, mas tome a decisão como filho pródigo. Tome uma decisão como filho pródigo. E fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para perto do meu Deus, porque há uma esperança de eu sobreviver diante desse processo. E esse ciclo 4, ele fala muito sobre os nossos erros, sobre os desertos que nós vivemos, sobre os processos que nós temos na vida. E aqui nós vamos falar muito sobre isso e aprender com as histórias da Bíblia e entender que Deus, ele sempre vai ter o melhor para nós. Só que a nossa vida também ela é pautada nas nossas decisões. O filho pródigo errou nas suas decisões, deixou o orgulho falar mais alto, mas ele também se humilhou e ele retomou uma nova vida. Ele refez a sua jornada, assim como eu, assim como você, também podemos. Só que a jornada do filho pródigo tem uma chave aqui poderosa. Ela só foi refeita porque ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. E hoje Deus está convidando você, volta para casa, volta para casa, volta para casa. Eu quero dizer, volta para a casa do pai, se aproxime mais dele. Porque se você está vivendo um processo difícil na sua vida, ele quer saber, será que ele e ela vai se afastar ou vai se aproximar cada vez mais, vai ficar mais pertinho de mim? E o que ele quer é dar um salto e se alegrar, vendo você chegar assim como ele viu o filho pródigo dele chegar. Ele deu um salto,
chamou os empregados e falou: sirvam, sirvam, porque o meu filho que estava morto agora vive. E é isso, nós precisamos aprender com os processos da vida. A vida é feita de processos. Mesmo nos erros, há oportunidade de recomeço nos braços do Pai. Olha que lindo isso. A vida é feita de processos. Mesmo nos erros, há oportunidade de recomeço nos braços do Pai. Então, a oportunidade de recomeçar e recomeçar da forma certa é nos braços do Pai. Então eu quero te levar a uma reflexão hoje. Se pergunte assim: o que eu fiz de errado que me trouxe para esse processo? Porque muitas vezes, alguns processos difíceis na nossa vida é a colheita das sementes que nós lançamos. Filho pródigo, ele colheu as sementes que ele lançou. Semente de orgulho, semente de arrogância, semente de falta de humildade. E aí ele colheu aquilo. E às vezes um processo que eu estou passando é uma colheita de sementes que eu lancei. Então, o convite à reflexão de hoje é: aonde eu falhei? Aonde eu errei? Qual foi uma decisão que eu tomei no passado? Ou decisões, ou várias decisões, né? Eu já tomei tantas decisões erradas que eu tive que colher, né, todo o mal dessa decisão. Mas eu quero te convidar assim, a não ficar preso no que é ruim, mas falar o seguinte: o que eu posso aprender? O que Deus quer me ensinar com esse processo? O que Deus quer me ensinar com esse processo? E eu vou voltar sim para a casa do Pai. Eu vou voltar sim para os braços do Pai. E eu vou voltar porque lá é o meu lugar. Sabe onde é o seu lugar? É na casa de Deus. O seu lugar é nos braços do Pai. É perto dele. Não é em outro lugar. Não é em outro lugar. E o filho pródigo, ele aprendeu isso. Mesmo com tantos erros, ele aprendeu isso. E eu e você, nós podemos aprender e voltar para a casa do Pai. E Ele vai estar lá nos esperando, de braços abertos, para nos receber. Eu gostaria de fazer uma oração para entregar o nosso dia e dizer assim: Deus, eu abraço os processos da vida e eu quero aprender com eles e me tornar uma pessoa melhor, porque eu quero voltar para a sua casa todos os dias. Eu quero estar na sua presença todos os dias. Eu quero estar perto do Senhor todos os dias. Porque na sua presença há cura, na sua presença as cicatrizes já não doem mais. Na sua presença eu me sinto bem e me sinto feliz. Então nós precisamos desejar voltar para os braços do Pai. Vamos fazer uma oração? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, na sua infinita misericórdia, nós queremos, Senhor, nessa manhã, aprender com os nossos processos, aprender com os nossos erros. Mesmo, Senhor, que a gente tenha tomado decisões que nos levaram a colher a colheita que nós estamos colhendo hoje. Nós lançamos sementes, Senhor, às vezes de arrogância, de orgulho, de falta de humildade. Mas assim como o filho pródigo também, Senhor, pegou toda a herança e gastou tudo, Senhor, de forma errada. Ele reconheceu suas falhas, ele reconheceu os seus erros. Eu quero nessa manhã, Senhor, reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros e dizer, Pai, que eu estou pronto, Senhor, para entender e aprender com esses processos. E falar, eu quero voltar, Senhor, eu vou levantar a minha cabeça, eu vou equilibrar as minhas emoções, eu vou ressignificar os meus erros e eu quero levantar, Senhor, um homem mais forte, Senhor. Eu quero levantar dessa situação que eu estou e voltar para a tua casa, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai estar me esperando de braços abertos, Senhor. Que eu sei que quando o Senhor me vê, Senhor, no longe, Senhor, da sua visão, o Senhor vai dar um salto, vai se alegrar e vai correr e vai me abraçar e vai me querer perto de Ti, Senhor. Então, que eu aprenda, Senhor, todos os dias com os meus processos, com os meus erros, e que isso não defina quem eu sou, não defina a minha identidade, mas a minha identidade precisa estar firmada de filho amado, filho de Deus.
E, Senhor, eu quero viver, sim, os meus processos. Eu quero aprender com todos eles. Então, que o Senhor me revele aonde eu errei, aonde eu falhei. E me dê um coração humilde, um coração contrito, um coração manso, aonde eu aprenda com os meus erros. E eu volte para a sua casa todos os dias, Senhor. Que eu não me afaste da sua presença todos os dias. Eu te peço, Senhor, que abençoe esse nosso dia, abençoe as nossas famílias e que a gente viva cada processo de forma intensa, mas que seja um aprendizado para que a gente saia dele e volte para sua casa, assim como nós aprendemos hoje com essa passagem do filho pródigo, com esse capítulo do livro. Nós queremos também voltar para sua casa. Eu quero te louvar, te adorar nesse dia e pedir a sua bênção, Senhor, sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e que você tenha um excelente dia. Um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio do propósito de Deus na sua vida. Que você viva esse dia com fé, com coragem, com ações que vão te conduzir no caminho, na volta para casa do Pai. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.